vou começar aqui a apresentação do grupo For Change. A sigla For Change tem a ver com o nome que nós demos ao nosso grupo em inglês, que é o Forest Ecosystem Management Under Global Change. E, como o próprio nome indica, o nosso grupo tem principalmente a ver com a gestão florestal. Portanto, o nosso objetivo é propor metodologias de gestão florestal que levem a ecossistemas produtivos, resilientes, biodiversos, tudo aquilo que nós ambicionamos. Nós procuramos também aumentar o conhecimento científico sobre a dinâmica dos ecossistemas multifuncionais, mas ao mesmo tempo utilizar todo o conhecimento que é produzido pelos outros grupos dos Centros de Estudos Florestais e pelos outros grupos do mundo inteiro, com o objetivo de desenvolver modelos de crescimento da floresta que depois implementamos em simuladores florestais e em sistemas de apoio à decisão. O nosso trabalho é todo muito ligado com stakeholders. Ora, isto aqui não está a passar muito bem. Nós abrangemos uma grande variedade de ecossistemas, desde sistemas mais intensivos, como são as plantações puras de pinha brava e eucalipto, muito trabalho naquilo que nós chamamos uma silvicultura multifuncional, também um bocadinho na silvicultura mais próxima da natureza, e também nos preocupamos com as florestas sem gestão. Se vocês virem, eu coloquei aqui estas fotografias com os serviços do ecossistema de aprovisionamento aumentando, de baixo para cima, portanto é maior aqui nos sistemas intensivos, e os outros serviços do ecossistema aumentando da esquerda para a direita. Trabalhamos também a várias escalas espaciais e com diferentes stakeholders. Trabalhamos desde o nível do povoamento, que é uma área florestal homogénea, que é a nossa unidade de gestão primária, para áreas de gestão, por exemplo, Masifa, a Mata Nacional de Leiria, portanto, é um conjunto de povoamentos que têm um plano de gestão comum e por aí adiante fazemos muitas simulações ao nível do país e por vezes também trabalhamos em colaboração com os nossos colegas europeus em simulações ao nível da Europa. Quem é que são os nossos stakeholders? Nas escalas espaciais mais baixas são os florestais, os técnicos das associações florestais, os proprietários privados. Nas escalas maiores, os nossos stakeholders, com os quais é um bocadinho mais difícil de trabalhar do que com os florestais e os proprietários, são os políticos e os técnicos na administração pública, aos quais nós podemos fornecer informação muito útil se eles a quiserem utilizar. E, obviamente, trabalhamos com toda a sociedade. Quem é a nossa equipa? Podem ver melhor e em mais detalhe no site. Nós temos essencialmente 14 investigadores, temos 10 estudantes de doutoramento e depois temos um conjunto de bolseiros, uma técnica florestal e um apoio de secretariado, que eu não pus aqui. Quais são as nossas linhas de investigação? Não pus aqui, não é por desconsideração, é para não demorar mais tempo. Temos uma linha em inventário e monitorização, uma outra virada para a silvicultura, uma sobre os modelos e simuladores, métodos de decisão multicritério e uma linha mais recente de governança florestal. Estas linhas estão todas interligadas entre si, portanto, há uma grande consistência, nós procuramos ter uma grande consistência no nosso grupo de investigação. No inventário e monitorização, nós fazemos a caracterização dos ecossistemas florestais e, quando essa caracterização é feita ao longo do tempo, nós chamamos de monitorização. Depois, a silvicultura, uma vez conhecido o sistema, aquele sistema pode ser gerido de várias maneiras alternativas. E é a silvicultura, com base no conhecimento que tem, que vai propor métodos alternativos de gerir aquela floresta. Isto é feito com o apoio dos engenheiros florestais. Depois, os modelos e simuladores vão simular a evolução daquele povoamento para cada um dos cenários alternativos e estimar os produtos lenhosos e não lenhosos e os serviços do ecossistema que ficam associados às diferentes gestões, que são depois interpretadas e tratadas pelos nossos colegas dos métodos de decisão multicritério, que vão fornecer alternativas com trade-offs de serviços à população em geral. Portanto, há aqui depois uma grande dose de governança na gestão conjunta de todos estes princípios. O que é que faz o inventário e monitorização? Basicamente é a caracterização dos povoamentos e sua evolução no tempo. E nós trabalhamos com métodos clássicos. Os métodos clássicos são baseados em amostragem e em medições de campo. Vocês têm aqui um exemplo. Há vários povoamentos florestais. Não posso te ajudar com isso. E nós queremos caracterizar cada um deles. Para isso fazemos uma amostragem, medimos várias parcelas. Cada um destes pontinhos é uma parcela que é medida. Portanto, vamos ao campo, medimos as árvores, caracterizamos o subbosque, tudo aquilo que
que acharmos por bem. Mas também temos muito trabalho, e a investigação neste momento é mais a esse nível que é feita, na caracterização dos povoamentos suportados em imagens LIDAR e outro satélite. Também vos pus aqui um exemplo para mostrar que as pessoas julgam que o LIDAR sozinho consegue fazer a avaliação dos povoamentos. Não é verdade. Portanto, há muita preparação no campo. Portanto, temos que marcar bem os pontos para ter a certeza que há uma correspondência entre as medições que fazemos no campo e as métricas que o LIDAR nos vai fornecer. O LIDAR não vai fornecer características dos povoamentos. A única coisa que nos fornece é métricas e nós depois temos que modelar as relações entre as características dos povoamentos e as métricas. Aqui neste trabalho nós experimentámos várias alturas de voo e várias frequências, mas depois no fim obtivemos uma coisa bastante agradável, não é? Porque nós conseguimos ver as aves, conseguimos ver as diferentes espécies, aqui é o povoamento visto de cima, portanto o LIDAR é uma tecnologia com muito futuro, porque vai permitir que não tenhamos erro de amostragem. Pode medir até cada uma das parcelas com uma precisão ligeiramente menor, mas no cômputo geral nós esperamos que ele venha a ser mais eficiente. Aqui nos modelos e simuladores, uma vez que esta apresentação se destina a não florestais, o que é que nós fazemos? Nós modelamos o crescimento da floresta e, para isso, utilizamos dados que nós obtemos naquilo que nós chamamos de parcelas permanentes. São parcelas que têm muitas medições ao longo do tempo. E eu pus aqui alguns exemplos. Tudo aquilo que eu mostro é exemplos. Nós, obviamente, trabalhamos com mais espécies. Aqui, por exemplo, é a evolução da altura dominante em eucalipto, em parcelas diferentes. Aqui é a evolução da biomassa em pinheiro bravo. E estes riscos que vocês veem aqui não são erros. É a altura em que houve desbaste nos povoamentos, portanto, em que houve corte de árvores, em que houve gestão. E aqui no último gráfico temos a evolução da altura dominante do pinheiro bravo. E podia ter posto aqui sobreiro, pinheiro manso. Eu pus estas porque achei simpático. Onde é que estão colocadas as nossas parcelas permanentes? As nossas parcelas permanentes tentam cobrir toda a área de distribuição das espécies. E vocês aqui, por exemplo, comparando o pinheiro bravo com o eucalipto, podem verificar que nós trabalhamos muito mais em sobreiro, com o eucalipto. Com o sobreiro, trabalhamos muito mais em sobreiro do que em pinheiro bravo. Por exemplo, temos menos parcelas de pinheiro bravo. Não é por acaso, não é porque gostemos mais... Não, por acaso eu gosto mais de sobreiro, mas pronto. Portanto, e que modelos é que nós desenvolvemos? Há dois tipos essenciais de modelos. Há os modelos empíricos, e mesmo nestes há várias variantes que estão aqui, e os modelos empíricos são baseados essencialmente em muitos dados e técnicas estatísticas. Nós temos modelos, equações que desenvolvemos para a evolução da altura dominante, para a evolução da área basal, que é a soma das áreas das várias árvores, do volume, da densidade é o número da por hectare, da biomassa, do estoque de carbono, é tudo estatística, certo? Portanto, são modelos que não têm uma grande capacidade de extrapolação. Têm alguma capacidade de extrapolação em termos de gestão, mas, por exemplo, em termos de alterações climáticas, não. Por isso, ultimamente, nós temos trabalhado mais em modelos de base fisiológica, que são modelos que simulam pelo menos alguns processos fisiológicos. E trabalhamos essencialmente com o modelo 3PG, que é um modelo fisiológico, mas simplificado, porque os modelos fisiológicos muito complicados requerem uma descrição do povoamento tão detalhada que depois na prática não podem ser usados. E eu pus aqui uma breve explicação do modelo 3PG. Portanto, aqui as variáveis essenciais são biomassas, é diferente dos modelos empíricos em que nós simulamos diretamente as variáveis que os produtores querem. Temos a biomassa de folhas, a biomassa das partes lenhosas e a biomassa das raízes, e tudo começa temos que caracterizar a fertilidade do solo e temos que saber qual é que é a capacidade que o solo tem para reter água. Portanto, logo aí há uma grande diferença entre os modelos empíricos e de base fisiológica. Tudo começa com a radiação solar, que vai ser interceptada pelas folhas, portanto, temos que ter a área foliar, que vem diretamente da biomassa de folhas. Depois temos que ver com que eficiência é que aquela luz é utilizada, e a eficiência com que a luz é utilizada depende do meio ambiente, portanto, da temperatura, do déficit de pressão de vapor, da geada, da fertilidade do solo, da água no solo e, em certa medida, também da idade das árvores. E isto vai dar origem a uma determinada produtividade, a uma determinada conversão de luz em hidratos de carbono. Esta é chamada a produtividade primária bruta. Se nós descontamos a respiração, ficamos com aquilo que realmente ficou na biomassa das árvores, que é a produtividade primária líquida. Depois é essencial saber, esta produtividade primária líquida vai ser colocada em folhas, em raízes ou em partes lenhosas. Isso depende, essencialmente, por um lado, do tamanho da árvore
e, por outro lado, da disponibilidade hídrica e da fertilidade do solo. Quando há menos disponibilidade hídrica e menos fertilidade, ele vai alocar mais para raízes. E depois da parte que fica disponível para a parte aérea, quando as árvores são jovens, elas alocam muito em folhas para ganharem massa que permita que elas cresçam. Quando elas já são mais velhas, a alocação para folhas diminui. Também temos que estimar a queda de folhada e a renovação de raízes, e depois a seguir temos que, estes modelos simulam um balanço hídrico do solo. Portanto, eles simulam com base na precipitação, a interseção da precipitação, quanto é que chega ao solo, quanto é que é transpirado e quanto é que é evaporado. Portanto, nós mantemos mensalmente, porque estes modelos trabalham às vezes diariamente, mas o 3PG trabalha mensalmente, nós mantemos um balanço de água no solo que vai controlar o crescimento das plantas. Estimamos a mortalidade e aí acaba. Como é que estes modelos funcionam? Temos o computador, o proprietário faz o inventário do seu povoamento, dá essas características ao computador, diz quais são os cenários de gestão e o clima, e o computador dá cá para fora o resultado. Eu pus aqui um exemplozinho com o modelo Suber, que é o modelo do sobreiro, uma plantação com 11 anos na chamusca, foi realizado um inventário florestal e o modelo deu cá para fora a evolução durante 100 anos, do número de árvores por hectare, da altura dominante, da área basal, da biomassa, portanto, do estoque de carbono, porque a biomassa é o estoque de carbono, da produção de cortiça, do volume, etc. Isto aqui é a renda anual equivalente. Peço desculpa porque aqui as legendas estão em inglês. E também dá um fecheiro Excel com a evolução detalhada de todas as variáveis. Quem é que pode usar os nossos modelos? Os nossos modelos estão todos disponíveis na web, no site FC Tools, que é um site onde nós temos a descrição dos modelos e onde os modelos pode ser feito o download após registro. O site até tem um número de page views razoável, porque é um site para modelos portugueses e parece que há muita gente a vê-lo. E, por exemplo, se eu carregar aqui no Pinaster, vocês podem ver em que equações é que o modelo Pinaster é baseado e quais são as referências bibliográficas. Podem explorar aqui o site se quiserem. E eu agora passo a palavra à Joana, que vai falar das outras linhas de trabalho. Joana, eu vou stop share. Olá a todos, eu vou então partilhar e vou continuar aqui a apresentação referindo-me a trabalhos que têm vindo a ser, parte dos trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos pela equipa. Vou começar aqui pela área da silvicultura. Portanto, na área da silvicultura há, obviamente, diferentes trabalhos que têm sido feitos para diferentes espécies. Começo aqui por focar alguns referentes à parte da subricultura e da gestão multifuncional do montado, portanto, a gestão multifuncional num contexto de sistemas agroflorestais. Aqui o ForChange tem-se dedicado muito à resposta da árvore individual. Aliás, o modelo Suber que a professora mostrou ainda há pouco é um modelo da árvore individual, e dentro da árvore individual focamos-nos ainda muito em particular naquele que é o produto estrela do montado, que é a cortiça. Portanto, a resposta da árvore, a resposta da cortiça, num contexto de alterações climáticas e em resposta também a diferentes propriedades do solo, que é basicamente a matriz de todos estes ecossistemas. Portanto, temos aqui esta dupla preocupação, tanto no contexto de alterações climáticas como no efeito de várias propriedades do solo. Uma das coisas que fizemos não há muitos anos foi este mapa que se encontra aqui do lado direito, onde se encontra o valor do índice de qualidade da estação para a zona de distribuição do sobreiro, zona de distribuição potencial do sobreiro no nosso país, e que deu origem aqui a uma interação interessante com alguns stakeholders, nomeadamente o Observatório do Sobreiro da Cortiça, o NAC, e que foi o facto de terem achado que este modelo era importante o suficiente, era útil o suficiente como uma ferramenta para ser utilizado como a base no desenvolvimento de uma aplicação que ficaria disponível para o público em geral, obviamente para produtores florestais que quisessem fazer a instalação de uma nova plantação de sobreiro,
e, portanto, que tivessem a necessidade de perceber qual é que seria o potencial, considerando variáveis de solo e de clima, qual seria o potencial de crescimento das suas árvores em determinado local. Essa aplicação foi até bastante anunciada por várias instituições, portanto, não só pelo ISA, onde foi desenvolvido o modelo original, mas por várias associações como a UNAC, entre outras, e foi aqui um trabalho bastante interessante, reforçando um pouco aquilo que a professora Margarida disse há pouco, de que efetivamente o For Change mantém aqui uma ligação bastante próxima com vários stakeholders e com várias instituições. Mas, portanto, como eu já disse, o produto estrela do montado efetivamente é a cortiça e, portanto, mais recentemente preocupou-nos o desenvolvimento de um mapa que não falasse do crescimento da árvore, mas que sim falasse do potencial de produção da cortiça. E, portanto, desenvolvemos este novo trabalho que nos permitiu obter um mapeamento da percentagem de cortiça que é expectável que obtenha um determinado calibre que lhe permita ser utilizado para o fabrico de rolha natural, que é o produto com maior valor acrescentado no setor da cortiça. Portanto, obviamente que o calibre que se atinge numa árvore depende das condições climáticas que se observaram no período de desenvolvimento dessa cortiça e, portanto, obviamente que o modelo que está subjacente aqui por trás é um modelo empírico, mas com algumas variáveis climáticas por trás e, portanto, permite-nos aqui ligeiramente fazer algumas extrapolações para o contexto de alterações climáticas, muito embora reforce aquilo que a professora Margarida há pouco disse, efetivamente o que está aqui subjacente é um modelo empírico e, portanto, há que ser utilizado com alguma cautela neste contexto de alterações climáticas, porque existe aqui uns limites bastante concretos às extrapolações que podem ser feitas com este tipo de ferramenta. Está prevista da parte também aqui da UNAC o desenvolvimento o pegarem neste modelo e fazerem o desenvolvimento de uma nova aplicação, é algo que nos têm dito sobre o qual têm interesse e estão à procura de financiamento para desenvolvermos aqui em conjunto mais uma aplicação que fique disponível. Entretanto, este já é o trabalho mais recente, novamente aqui na questão da modelação do crescimento, mas agora não olhando para o calibre, mas olhando para o crescimento anual, a resposta do crescimento anual da cortiça em função de alterações climáticas e de propriedades do solo foi alvo aqui muito recentemente de um trabalho que foi publicado neste sentido, onde para além disso o que é que nós também tivemos a oportunidade de ver? Se a resposta a estas alterações climáticas, que estão bastante trabalhadas, não só no CEF, como no INEAV e até fora da Espanha também, por vários colegas, mas nós aqui o que vimos foi se a resposta às alterações climáticas se é a mesma em função do calibre de cortiça já acumulado para trás, ou seja, uma cortiça que tenha um crescimento de 4 ou 5 anos, será que ela responde o seu crescimento no 5º ou no 6º ano da mesma forma se tiver uma cortiça muito delgadinha crescida naqueles primeiros 5 anos ou uma cortiça já com mais alguma espessura. E realmente conseguimos aqui estabelecer uma relação pela primeira vez que demonstra que não, portanto, que demonstra que quanto maior o calibre acumulado da cortiça, maior vai ser a resiliência daquela árvore a responder a condições climáticas, em particular a condições climáticas de seca. Todo este trabalho tem sido feito, eu agora não vou aqui alongar a apresentar outros trabalhos que podem ver aqui, que têm sido feitos em volta da gestão do montado sogro. O que eu queria aqui ressaltar é que todos estes vários trabalhos que têm vindo a ser feitos no For Change, eu diria que nos últimos 20 anos, deram origem àquilo que é a subroteca do CEF. A subroteca do CEF eu apenas conheço documentada a do INEAV, e portanto eu diria que é a subroteca mais completa e de maior dimensão que existe neste momento no mundo todo. Ela engloba mais do que 1000 amostras não é 1000 amostras, mais do que 1000 árvores individuais que estão documentadas com amostras de cortiça obtidas em 3 ou 4 tiragens consecutivas
de cortiça. Algumas delas só cortiça de amadias, portanto, povoamentos que já estavam em exploração quando começaram a ser monitorizados e amostrados, outras árvores que foram amostradas para a cortiça virgem, secundeira e amadia, são aquelas que estão a ser utilizadas numa nova linha de trabalho daqui do For Change, que é aqui muito em ligação com outra linha do CEF, o Fortec, que é a previsão das características da cortiça secundeira a partir de características da cortiça virgem. Portanto, esta parece-me que é um elemento a ressaltar aqui do For Change, a Subroteca, porque para todos os efeitos importa entender que as primeiras amostras foram recolhidas nos anos 90, portanto têm crescimentos dos anos 80, e as últimas estão a ser, as mais recentes estão a ser recolhidas agora, 2023 e 2024, onde vamos continuar. Portanto, parece-me que é aqui um elemento bastante interessante para referir. Agora vamos deixar a cortiça. Ainda dentro da parte da silvicultura, o CEF, o For Change, tem também feito aqui trabalho bastante relevante na parte da resina. É um produto florestal não leñoso, onde o For Change tem investido também como linha de investigação. Por um lado, pensando aqui na parte do pinheiro manso, explorando o potencial da resinagem no pinheiro manso, mas sempre em compatibilização com a produção de pinha e de pinhão. O For Change também tem modelos empíricos desenvolvidos para fazer estimativas da produção de pinha, de pinhão negro e de pinhão branco, e neste momento aquilo que se está aqui a estudar é avaliar até que ponto é que é possível e economicamente rentável fazer aqui a resinagem do pinheiro manso em simultâneo. No caso da resina, o interesse, portanto, o aumento do interesse sobre essa fileira, que tinha quase desaparecido nos anos 90, quando eu estudei era uma fileira completamente residual em termos económicos, mas que nestes últimos anos tem tido realmente aqui um aumento de interesse e um aumento aqui do potencial da resina bastante grande, e portanto isto tem levado a que, do ponto de vista da silvicultura, se esteja a olhar para outras espécies do género pinos como potencial para a produção de resina. Existe neste momento, através deste RN21, que é um projeto coordenado aqui no ISA pelo For Change, o estabelecimento de parcelas permanentes que consideram outras espécies, como o Pinus nigra, Pinus silvestris, Pinus pinastra, radiata, alpensis, para além do Pinus pinea, para avaliar no futuro, então, aqui novos modelos de silvicultura e o potencial destas espécies como produtoras de pinhão. A bolota tem sido aqui um produto que recentemente temos tido a oportunidade de explorar no projeto Ecorndiu, mais a norte do país, porque temos olhado não só para a produção da bolota ao nível da árvore individual, como se costuma fazer tradicionalmente para o caso da azinheira e para o caso do sobreiro, mas olhando para a bolota e para tudo aquilo que nos parece que é um potencial da fileira da bolota, considerando aqui a casca e considerando aqui também as cúpulas da bolota, o desenvolvimento aqui de uma fileira em volta da bolota que não fique limitada às espécies de sobreiro e da azinheira, mais tradicionais na utilização da bolota, mas também olhando aqui para o Quercus pirnaica, em particular aqui no Parque de Montezinho, e para outras espécies como o Quercus robur, e julgo que, por exemplo, no caso das cúpulas das bolotas, aqui em colaboração com o Fortec, com o Eduardo que aqui está, olhando para 5 espécies de quercus em particular. Portanto, é um trabalho que tem sido aqui desenvolvido em conjunto com outras linhas do CEF. Outra preocupação que temos aqui dentro da área da silvicultura é efetivamente a adaptabilidade das espécies florestais. Se calhar novas espécies florestais, elas não são novas, elas não aparecem agora aqui caídas do céu, elas já existem, mas é um facto que a representatividade, é um facto que o número de espécies florestais nos ecossistemas florestais, em particular plantados e geridos em Portugal, é algo reduzido. E, portanto, num contexto aqui de alterações climáticas a que todos assistimos, há efetivamente a necessidade de olhar para outras espécies e avaliar modelos de silvicultura e avaliar o seu potencial
para serem utilizados em novas plantações, tanto em plantações florestais apenas com uma espécie, puras, como nós lhes chamamos, como no âmbito de plantações mistas, de que vou falar daqui a pouco. E, portanto, com base nesta preocupação, o ForChange tem desenvolvido uma rede de demonstração e de monitorização com várias proveniências, de várias espécies, novamente, aqui do género Pinus, como o Pinus pinaster, Taeda, Pinus radiata, Pinus silvestres e Pinus nigra. Esta rede de demonstração e de monitorização tem sido feita com um cuidado particular, que é com o cuidado de ser feita ao longo de um gradiente climático e considerando diferentes tipologias de solo. Só assim é que conseguimos avaliar e adaptar os modelos de silvicultura efetivamente a um gradiente climático que se verifica no país e à diversidade de tipologias de solo que também caracteriza o nosso país. Isto é muito importante. Ainda nesta questão da adaptabilidade das espécies florestais, referir aqui a participação do ForChange na rede Reinforce, é uma rede de infraestruturas para pesquisa e monitorização de várias espécies florestais às alterações climáticas. Portanto, o arboreto, o CEF, o ForChange, trata de 3 arboretos que estão instalados em Portugal. Eu vou-me focar aqui mais no do CEF apenas porque temos imagens mais bonitas e está mais perto de nós, porque está instalado dentro da Tapada da Ajuda, com 26 espécies, cada espécie tendo 1 a 4 proveniências, e, portanto, este arboreto tem este aspecto que podem ver aqui, inclui uma variedade, como eu disse, bastante considerável de espécies e é aqui um elemento essencial para a investigação que estamos a desenvolver neste momento. Para além deste, que, como vos disse, o CEF coordena também os outros 2, mas que estão fora da Tapada da Ajuda, um perto de Sintra e um mais a norte, na região de Trás-os-Montes. Eu bem parecia que não devia ter adicionado este símbolo à última da hora e peço desculpa por isso. Para terminar, referir aqui a parte da silvicultura, referir que o ForChange tem neste momento uma linha de trabalho muito, muito concreta aqui e muito em parceria com o INEAV na parte dos povoamentos mistos. Tem aqui a instalação no âmbito do projeto CorkNut, que era o símbolo que era suposto vocês estarem a ver decentemente e não em cima destas fotografias, o projeto CorkNut, que está a fazer a avaliação do crescimento e de serviços do ecossistema em 3 situações diferentes. E essas são, por um lado, as plantações puras de sobreiro e de pinheiro bravo, mas, entretanto, em comparação com povoamentos mistos destas 2 espécies, portanto, do sobreiro e do pinhal manso. Tem ainda outro trabalho, também aqui na área da silvicultura, de povoamentos mistos, onde estão a ser feitos trabalhos de instalação de parcelas permanentes e de monitorização, onde as espécies, portanto, o raciocínio é o mesmo, portanto, ter, por um lado, plantações puras de 3 espécies, silvestre, ciprestes, eucalipto glóbulos, neste caso, e medronheiro, portanto, por um lado, em separado, e depois nas suas combinações que dão origem aqui a povoamentos mistos, portanto, povoamentos que têm uma complexidade da sua estrutura que é maior do que a complexidade da estrutura dos povoamentos puros. Já falei muito acerca daqui da silvicultura, como referir que são exemplos, certo? Portanto, não temos aqui tempo de ir detalhadamente e a todos os projetos que o ForChange tem neste momento em curso. Por curiosidade estive a ver e deixo a nota de que o ForChange, muito embora seja uma das linhas de trabalho do CEF mais pequenos, é a segunda linha de investigação do CEF com mais projetos, tanto em curso como projetos já concluídos, mas não posso deixar ainda de referir aqui alguns trabalhos nesta linha de trabalho que se dedica aos métodos de decisão multicritério. Evidenciar aqui 2 projetos que estão muito ativos neste momento, portanto, pareceram-me relevantes o suficiente
para vos deixar aqui como exemplo de trabalho atual do grupo. Por um lado, em primeiro de tudo, o que é que esta linha faz? Ela faz o desenvolvimento de modelos e de novos métodos de planeamento da gestão florestal, que tem aqui duas características bastante relevantes. Por um lado, são métodos de planeamento multicritério, portanto, onde não estamos só preocupados com a produção, nem só de povoamento, nem só de produtos lenhosos, nem só com a produção de produtos não lenhosos. Estamos aqui também preocupados com tudo o que são serviços do ecossistema, a proteção das áreas em gestão e das áreas adjacentes a vários tipos de riscos, como por exemplo o fogo, que tem sido aqui um dos hazards muito, muito focado no projeto FireRes. E, por outro lado, planeamento da gestão participada, portanto, planeamento da gestão em conjunto com proprietários, com gestores, mas uma vez que estes dois projetos, tanto o FireRes como o projeto Res Alliance, se dedicam a áreas, a laboratórios vivos no norte do país, onde a propriedade é claramente de minifúndio. Esta gestão participada, porquê? Porque estamos a trabalhar ao nível ou aqui do Living Lab do Val do Sousa, com uma área considerável aqui na região Nordeste, ou no caso do projeto Red Alliance, que está a trabalhar ao nível da paisagem, e portanto são aqui duas escalas onde a gestão da floresta tem claramente que ser participada, envolvendo um conjunto de stakeholders bastante alargado. E é nesse conjunto da decisão e da gestão multicritério e participada que esta linha de trabalho tem vindo a desenvolver trabalho. E pronto, agradeço-vos a todos. Como eu já referi, há mais projetos em curso, há mais projetos e haveria mais coisas aqui para dizer, mas pronto, esperamos, eu e a professora Margarida, esperamos ter de alguma maneira demonstrado aqui brevemente qual é que é a área de trabalho do For Change. Muito obrigada pela vossa atenção.